Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade na nossa aula de conexão de Java em banco de dados por meio de JDBC, Java Database Connection. Vamos fazer um resgate. Primeiro, o seguinte. Nós temos já criado a nossa base de dados, foi lá no vídeo 1. Nós já vinculamos também o nosso driver de conexão com o banco de dados, fornecido pelo próprio fabricante. Vinculamos isso no nosso projeto. Criamos a nossa classe de conexão com o banco de dados e chamamos essa classe de CNX JDBC. Bom, quando nós criamos essa classe, nós fizemos um teste e funcionou, não deu nenhuma mensagem de erro. Muito bem, então agora, o que nós temos de fazer, pessoal? Ainda nesta classe, complementando, terminando esta classe, nós temos de fazer o seguinte. Nós temos que, na URL dela, eu tenho lá a string que o fornecedor, que o fabricante do banco de dados nos diz que tem que ter na URL, o caminho da minha base, que é aquele C, tal, até o nome da minha base, e acrescentei esta outra string aqui, ó. Dá uma espiada nessa string. O que isso aqui trata? Trata de shutdown igual a true e hsqldb.writeDelay igual a false. São parâmetros que o hsqldb precisa para que a persistência dos dados, o primeiro, shutdown true, ou seja, que quando encerrar a aplicação for terminar, está habilitado para fazer shutdown no banco de dados. E o HSQL, o write delay, false, significa que quando é dado um write, quando há um inserir, não é para ter delay. O delay é falso, ou seja, não é para ter um intervalo de tempo entre o comando e a instrução que sai do aplicativo para o banco de dados executar. O banco de dados deve executar o write, então logo receba a instrução. Tá ok? Então, essa é uma alteração, uma inclusão que a gente faz na nossa classe de conexão com o banco de dados para termos um melhor resultado, tá bom? A outra alteração é este método que inclui fechar conexão. Ou seja, nós temos um método conectar, beleza, funcionando, testado, e precisamos de fechar a conexão. Para quê? E no nosso aplicativo, ao fecharmos a conexão, a persistência, os dados que estão em memória lá no HSQLDB vão para o arquivo, eles sejam salvos. Então, toda vez que eu fecho a conexão com o banco de dados, o shutdown true ali, né, habilita fechar a conexão, ele fecha o banco de dados, e ao fechar o banco de dados, antes ele faz o commit, ele salva todos os dados, tá bom? Para isso, então, como é que a gente fecha a conexão? CNX, que é a minha conexão, meu objeto de conexão, né, connection, ficou em close, chamou o método close, passamos ele para null, para que no próximo conectar ele seja null, então ele cria uma nova conexão e tratamos a exceção. Pronto, é só isto, nesta etapa. Tá joia? Muito bem. Continuando então. Nossa conexão JDBC está funcionando e agora precisamos criar nossas classes DAO. As classes DAO são as classes que têm as instruções SQL para os métodos que queremos. Ou seja, se quisermos o método inserir, temos que ter instrução SQL insert, deletar, delete, update, select. Todas as instruções SQL que eu quero que o meu aplicativo execute em função de uma determinada situação, eu tenho que criar uma classe DAO que vai usar a conexão já criada e ela vai usar também a entidade. Uma entidade é uma classe que tem a estrutura dos dados dentro do meu sistema. O usuário lá na tabela tem uma estrutura, né? Bem simples, olha. Nós temos aqui a minha última conexão, abri a base de dados. E aqui está a minha tabela. Tabela usuários, ID, nome e e-mail são os campos. Eu preciso criar no meu aplicativo uma classe entidade que represente aquela estrutura da tabela. A classe entidade usuário está no meu aplicativo, tem código que equivale ao ID lá na tabela. Por que eu fiz diferente? Não tem um porquê, só para mostrar que isso pode ser feito, tá? Nome e e-mail, ou seja, eu tenho campos correspondentes ao que estarão na minha tabela de persistência. Tenho todos os gets e sets, tenho o toString, o hash code, o equals, beleza? E a minha classe, então, está completinha. Minha classe entidade está completinha. Esta classe entidade,
será este pacote entities aqui. Veja, eu tenho meu pacote entidade com a minha classe usuário Java. Tenho a minha classe CNX-JDBC no pacote JDBC. E a minha classe usuário DAO no meu pacote DAO. Tá bom? Então, agora, este DAO é o nosso foco da aula de hoje, entendermos este DAO. Vamos escrever este código, vamos trabalhar este código. Como é que ele funciona? Vamos assim. Estabelecer uma conexão com o banco de dados nós já fizemos. Estabelecer a conexão com o banco de dados é essa classe CNX-JDBC. Ela faz a conexão com o banco de dados. Criar um canal de comunicação e executar instruções SQL, nós vamos colocar essas duas etapas dentro do classe DAO. DAO é Data Access Object, tá ok? Processo resultado, result set, é o retorno que a instrução SQL enviada ao banco de dados recebe. Então esse retorno também tenho que tratar. Também vou tratar dentro da classe DAO. E o fechar a conexão também vou tratar dentro da classe DAO. Mas são etapas necessárias e vamos tratá-las todo dentro do banco, tá bom? Então como é que são essas instruções? São enviadas as instruções ao banco de dados. Tenho dois métodos para isso. Esses dois métodos estão no objeto connection. Aquele objeto que na classe JDBC nós definimos como CNX. Então, meu objeto connection, do tipo connection, que é uma CNX, ele recebe uma conexão, né? E esse objeto CNX, que aqui no slide aparece como com em vez de CNX, ele tem dois métodos que me permitem enviar instruções SQL para o banco de dados. Um dos métodos é o create statement e o outro é o prepare statement, tá bom? Nós vamos usar o prepare statement. O prepare statement, ele faz, inclusive, tratamento do inject SQL, tá bom? Ele é mais apropriado para trabalharmos com SQL. Como é que ele funciona? Muito simples. Assim, ó. Então, o prepare statement é a partir do meu objeto de conexão, ponto prepare statement, e coloco lá dentro a minha instrução SQL. Insert into usuários, no campo nome e no campo name, valores, interrogação, interrogação. Essas interrogações são parâmetros. Parâmetros que eu setarei na sequência. A primeira interrogação é relativo, se refere ao nome. É o valor, é um parâmetro que será atribuído para nome. A segunda interrogação é para e-mail. É a ordem. O campo nome vem para o primeiro, então a primeira interrogação é para ele. O e-mail é o segundo, então a segunda interrogação é para aquele campo. Beleza? Quando eu faço isso, chama esse método prepare externo, passando uma instrução SQL com as interrogações que são campos parametrizáveis, eu recebo de volta um objeto, e aqui eu chamei de STMT, do tipo prepared statement. Ou seja, o meu statement está preparado. Então, esse STMT é um objeto, será o caminho para eu setar os parâmetros. STMT set string 1, na posição 1, quem está na posição 1 é a primeira interrogação, e o valor que eu quero na sequência. STMT set string, o segundo é o 2 aqui, ó. O segundo, que se refere a e-mail, o segundo interrogação, é esse representado aqui por esse 2, e vai a string que eu quero enviar. Aqui no slide está aparecendo interrogação, mas são aspas, tá, pessoal? É aspas que delimitam a string que está sendo passada por parâmetro. Se o campo não fosse string, se o campo fosse inteiro, long, boolean, então eu teria set boolean, set inteiro, set int, e por aí se vai, tá bom? Preparei a minha instrução SQL, setei os parâmetros, próximo passo, executar. Então, prepego o meu statement, prepare o objeto statement, execute. Ele vai lá e executa. E depois eu tenho que fechar este objeto, fechar este canal. O statement é um canal de comunicação que tem parâmetros e instruções e parâmetros. Beleza? Bom, quando eu dou um execute, ele vai no banco e executa essa instrução. Mas não existe só o método execute para mandar essas instruções para o banco. E tem também
Executar uma instrução SQL pode ser por um desses três métodos. O método execute, execute query e execute update. O execute, ele executa uma instrução e retorna um booleano. O booleano verdadeiro, o retorno true do execute significa que tem um result set. O false significa que não deu resultados bom, tá bom? O execute query, ele me retorna um result set. O que é o result set que aparece por duas vezes já nessa nossa fala? É uma collection dos registros que retornaram da consulta no banco de dados. Quando eu faço um insert, me retorna dizendo se deu certo ou deu errado. Quando eu faço um select, me retorna os campos e registros que foram selecionados. Então, o result set é uma collection que eu tenho que percorrer para tratar esses dados. E o execute update é o mais indicado, ele me retorna um inteiro. Tá? E é o mais indicado quando eu vou usar um insert, um update, um delete, porque esse inteiro que ele retorna é a quantidade de registros que foram tratados pela instrução enviada. Bom, vamos ao nosso código tratar dessa classe DAO. Terá 4 métodos principais. O inserir usuário, listar todos os usuários, alterar usuários, excluir usuários. Conforme a necessidade, eu posso criar outros métodos. Pesquisar usuário por nome, pesquisar usuário por ID, pesquisar usuário por e-mail, e aí vou criando outros métodos e para cada método uma instrução SQL. Estas instruções SQL, que fogem o escopo deste curso, vêm lá da disciplina de banco de dados, né? Elas são colocadas da seguinte forma: PA constantes que recebem a instrução SQL que usarei. Por exemplo, SQL insere usuário. Ela tem insert into público usuário, que é o nome da tabela, nome, e-mail e os valores, value, interrogação, interrogação, que são os parâmetros os valores parametrizáveis. Repare que eu tenho contrabarra antes de cada aspas. As aspas numa string do Java é um começo ou fim de string, e a contrabarra faz um escape, para que ela seja reconhecida como um caractere e não como um delimitador de string. Então fez um escape com a contrabarra. Bom, nos outros eu não coloquei, deixei desta forma para ver que das duas maneiras pode ser trabalhados, com as aspas que o banco de dados fornece, ou tiro as aspas, também vai funcionar. Vamos ver o método inserir. Como é que a gente faz? Vamos lá. O método inserir, quando for invocado, ele vai receber um objeto do tipo usuário. O objeto do tipo usuário, que a gente já viu, é um objeto entidade, né? É uma entidade que vai transportar, que terá os dados que eu preciso usar. Então, esse um usuário, objeto que eu acabei de receber, no meu método, é quem será persistido. Conexão, conectar, chamei o método conectar da conexão, o método conectar vai lá dar um get connection com os parâmetros fornecidos, certo? E eu tenho então essa connection no meu método. Essa conexão prepare statement e dei a instrução SQL que eu quero executar. Esse prepare statement, dando certo a instrução SQL, me retorna um prepared statement. Esse objeto prepare statement eu já deixei definido como um atributo global, né? Setei setString 1, get nome do usuário que eu recebi por parâmetro, peguei o nome e estou setando como para o primeiro atributo da minha instrução SQL. Get e-mail, peguei o e-mail do objeto que recebi e estou setando como segundo parâmetro daquela string de inserção. Chamei o método execute, poderia ter usado o update execute, né? Lembra lá que a gente trabalhou, eu posso usar o execute, execute query, execute update. Eu optei por execute, beleza? Chamei o execute e depois disto eu já dei um close. O retorno desse meu execute, estou dando como retorno do meu método inserir usuário. Beleza? Muito bem. Esse ret é uma variável que começou com false
e o que retorna do execute é o que ele vai passar para frente. Esse é o meu método inserir. Vamos fazer um teste desse método inserir. Lá na nossa classe principal, nós temos um main, e neste main vamos reescrever o nosso código. O código que tínhamos aqui no vídeo anterior era para testar a conexão. E agora nós vamos testar o método inserir. Para testarmos o método inserir, nós vamos precisar um objeto do tipo usuário DAO. Criamos aqui então o nosso objeto usuário DAO. É a classe que tem o método inserir, então eu tenho que criar um objeto dessa classe. Também precisamos de um objeto do tipo usuário. Então, um user, USR, né, um user, para mandar no método, na chamada do método inserir. Setei um valor qualquer aqui, teste. Vamos colocar aqui, já vamos fazer uma mudança, porque eu tenho vários testes inseridos. Teste novo. O e-mail teste novo, beleza? Setei nome e e-mail para este usuário. E aqui vem as outras instruções para este método. Ou seja, a minha classe usuário DAO, chamando o método inserir usuário e passei o usuário que está povoado com esses valores que acabei de passar. Vamos compilar. Compilamos, não deu nenhuma saída, nenhuma mensagem de erro. Nós também não fizemos nenhuma chamada. Então, como não deu nenhuma mensagem de erro, vamos entender como o método inserir usuário tudo certo. Para termos certeza se está tudo certo, vamos mexer agora então com o método listar, tá bom? O método listar, ele está escrito da seguinte maneira para nós trabalharmos com ele. Ou seja, listar todos os usuários, esse é o nome do meu método. Ele vai retornar uma collection do tipo ArrayList de usuários. Bom, então, se é assim, já criei uma ArrayList do tipo usuários e denominei lista de usuários. Peguei uma conexão com o banco de dados, prepare statement, seleciona lista de usuários, select asterisco from usuários. Então, tenho o meu prepare statement, mandei agora executar como execute query de um retorno de todos os registros. E agora vou percorrer este result set. Em um laço, tenho result set next. Foi para o primeiro registro, entrou aqui. Então, um usuário é criado, aquele usuário que eu defini aqui em cima como a variável referência, agora eu estou criando o objeto. Setando o código. O código do usuário, desse objeto usuário, eu estou pegando do result set, rs, getInt, e o nome do campo na tabela que tem o código é id. Então, este id é que eu estou colocando aqui para pegar como inteiro e setar como código. O nome, na tabela, a coluna nome, está ali a coluna nome que tem o nome do usuário, estou pegando get, ele é uma string, ele está lá na tabela como string, então desse result set estou pegando como string e setando como nome. E mesma coisa para o e-mail. Este usuário que acabei de povoar com esse set código, set nome, set e-mail, eu estou adicionando na minha lista de usuários, aquela minha ArrayList. E isso next, 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 até terminar, percorrer todos os registros selecionados. Quando o next for null, não tem mais nenhum registro no meu result set, ele vai fechar o result set, vai fechar o prepare statement, aquele prepare statement, e estou chamando aqui o fechar a conexão também. Para que fechar a conexão? É o método que usamos neste processo. Abre para cada método DAO, vamos abrir e fechar a conexão. E meu return é a lista de usuários. A lista de usuários vai retornar, que é uma ArrayList de usuários. Vamos implementar isto na nossa classe principal para ver o teste. Bom, implementando a chamada para esse lista todos os usuários, então eu tenho já a minha classe DAO criada, meu objeto DAO. Depois do inserir, aqui eu estou deixando na sequência, eu estou chamando lista todos os usuários.
E o retorno, esse lista todos os usuários, é uma array-list de usuário. Então, estou criando um objeto, array-list usuário, que vai guardar a array-list retornada pelo lista todos os usuários. Lista todos os usuários retorna essa array-list. Então, estou guardando isso nessa lista de usuários. E vou percorrer, estou aqui em um for each, né? Um usuário, lista de usuários. Estou percorrendo essa lista de usuário para o primeiro usuário, da lista de usuários, vem para esse usuário e estou mostrando. O segundo vou mostrar, o terceiro e vou mostrar. Vamos rodar esse código e aqui temos tantos registros já inseridos. Vamos inserir até o 8º. Compilando de novo, vai aparecer o 9º. Se compilarmos de novo, vai aparecer o 10º. Beleza? Então, temos aqui o nosso inserir usuário, nosso listar usuário funcionando perfeitamente. Deixa eu mostrar um erro que pode acontecer. Uma mensagem de erro que pode aparecer. Vou conectar através do aplicativo do client do HSQLDB, conectei na base. Veja, eu estou com o meu o manager, né? HSQLDB, HSQL Database Manager aberto e conectado na base. E se eu compilar o meu aplicativo, vai dar uma mensagem de erro. Aqui, ó. Olha a mensagem de erro que dá se eu tento conectar a minha base, compilo o meu aplicativo que conecta na base estando com o manager aberto. A mensagem de erro que aparece é assim, ó, database lock a kitchen lock file. Ou seja, eu já tenho uma conexão na minha base através do meu manager. Eu não posso ter duas conexões porque eu defini que esta base é do tipo standalone. Se ela é do tipo standalone, só pode ter uma conexão e não duas. Como eu já estava com o aplicativo Manager aberto, eu não posso, com o meu aplicativo, conectar a base. Fechei o Manager, aí eu posso conectar na base. Aí vai funcionar. Beleza, pessoal? E com os outros métodos da minha classe DAO? Nos outros métodos, o alterar usuário e excluir usuário, o princípio é o mesmo. Crio uma conexão, pego um prepare statement com o update e as interrogações ali são os parâmetros que eu tenho de passar. No update eu vou dizer qual é o ID do registro que vai sofrer alteração, então são 3 parâmetros que eu tenho que setar. Set string para nome do usuário, set string para e-mail, set int, que é o código do usuário, esse terceiro parâmetro. Esse terceiro que estou setando aqui é para o ID na cláusula where. O nome e e-mail do usuário só serão alterados para aquele usuário em questão. Chamei o execute, close, fechou a conexão e retorno, e estou dando um retorno da variável hat que eu criei, uma variável local. Beleza? Aí é só fazer o teste aí. E para excluir um usuário, mesma situação. Foi criada uma conexão, foi criado um prepared statement com o método delete from usuário where ID, interrogação. Para aquela única interrogação, que é o primeiro parâmetro, set int, no prepared statement, com o código do usuário. Execute, close, fechar conexão e retorna a variável. Muito bem, aqui nós temos nossa classe DAO funcionando. Tá joia, pessoal? Sucesso, bons estudos aí para vocês. Até a próxima.